Boa noite, gente. A paz do Senhor. Vamos meditar um pouco na palavra. Vamos começar com oração. Senhor, nessa hora diante da tua presença, Senhor, eu peço perdão dos meus pecados de pensamento, obras e palavras. Senhor, que nessa hora, nesses breves momentos, o Senhor possa, Senhor, repreender o mal, curar, salvar, libertar, abrir o entendimento, falar conosco e nos conceder de nos achegarmos um pouco mais a Ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Eu estava lendo hoje cedo alguns textos em Gênesis do 18, do capítulo 18 até o 21. Mas o que me chamou a atenção mesmo, que saltou assim aos meus olhos, que eu achei que interessante, né? De refletir, de pensar em mim, foi em Gênesis 18, versículo 2 e o 5. O título do capítulo está assim, ó: 3 anjos aparecem a Abraão. Aí no versículo 2 está assim: levantou os seus olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se até a terra. Aí no versículo 5: e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste ao vosso servo. E disseram assim: faze como disseste. Prestar atenção? O anjo do Senhor, o Senhor falando para Abraão: faze como disseste. Ou seja, ele aceitou imediatamente o que Abraão disse. Agora, no capítulo 19, no versículo 2, olha o texto. E disse: meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo e passai nela a noite. Lavai vossos pés e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Olha, gente, eu vi um vídeo da missionária de Meia Williams e ela falando sobre isso. O anjo preferia ficar na rua do que na casa de Ló. Olha que triste. Olha que triste. Enquanto que Abraão, ele imediatamente aceitou a palavra de Abraão. Aí a gente vai parar e vai refletir um pouquinho sobre o comportamento de Abraão e o comportamento de Ló. Abraão, quando ele ouve a voz do Senhor, lá em Ur dos Caldeus, ele responde ao Senhor, né? E ele atende a voz do Senhor. O Senhor diz para ele sair da terra dele. Ele tinha um certo destaque naquele lugar, ele estava bem financeiramente naquele lugar, mas mesmo assim ele abre mão de tudo e vai fazer o que o Senhor lhe disse para fazer. O que a gente aprende com isso? Que Abraão andou por fé. Abraão deixou a segurança de um lugar que conhecia para ir para um lugar desconhecido. Um lugar que eu lhe mostrarei, disse o Senhor. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele confiou na voz do Senhor, né? Abraão tinha visão espiritual. Enquanto que Ló, quem era Ló? Sobrinho de Abraão. Ou seja, ele convivia com Abraão, ele ouvia as conversas de Abraão, Abraão conversava com ele. E ele, mesmo sabendo que Deus era com o tio, mesmo sabendo que Deus estava abençoando o tio, e ele mesmo sendo abençoado por estar na companhia do tio, mesmo o tio tratando ele como um filho, porque ele não tinha pai, o Abraão ficou com ele depois que o pai de Ló morreu.
Quando Abraão, diante da briga dos pastores deles, que Abraão oferece a Ló para escolher para onde ir, quando Ló vê as campinas verdejantes, o que ele faz? Ele escolhe para si. Ou seja, ele tinha uma visão materialista. Ele viu as campinas verdejantes e ele escolheu para si, né? Se ele tivesse uma visão espiritual, como o tio, ele não ia escolher para si aquilo que ele viu de melhor. Aquilo que ele viu de melhor, ele queria dividir com o tio. Percebe? Mas ele não. Ele pensou em si. Mesmo recebendo o melhor do tio, ele, na primeira oportunidade, ele escolhe para si. Agora, ele não sabia que aqueles homens naquelas campinas verdejantes, ali aquelas terras de Cidade de Gomorra, ali uma sentença já estava determinada para aquele lugar, para aqueles homens. Então, a gente vê aí que a visão materialista, ela não tem bom resultado. Ló chega naquele lugar rico, chega naquele lugar, ele com a sua esposa, ele tem as suas filhas e ele sai de lá só com a roupa do corpo e as duas filhas, né? Então, o que acontece? Nós temos aprendido que todas as vezes que nós nos deixamos levar por visão egoísta, visão materialista, o resultado não é bom. O resultado não é positivo. E enquanto que Abraão estava consciente de que a bênção dele, ele diz para o sobrinho: ó, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Porque ele sabia que a bênção era o Senhor que determina, é o Senhor